indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confiei e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino. E então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos,
chamado. Aos amigos e irmãos de Ideal, saúdo a todos em nome do amor do Cristo e da sua infinita misericórdia, da sua infinita bondade, para que tenhamos nesse instante momento de sabedoria, momento de somatório de experiência à luz das verdades eternas. Hoje o tema que vamos trocar experiência com os nossos queridos irmãos e companheiros trata-se do preparo para a vida espiritual. Quando fazer? É uma pergunta. Preparo para a vida espiritual. Quando fazer? E vamos começar a desenvolver esse tema tão importante, começando por um pensamento benfeitor espiritual chamado Emmanuel. Quando Chico Xavier estava convivendo conosco, esse mentor espiritual escreveu uma página muito importante que recebeu o título Teu Livro. E essa mensagem grandiosa, bastante profunda, começa assim: a existência na Terra é um livro que está escrevendo. Cada dia é uma página, cada momento grafas com tinta perene a história de tua passagem. A morte, a grande colecionadora, juntará essas páginas e nos mostrará qual foi a nossa biografia para tal existência. Ouvindo essa mensagem, essa poesia muito linda de Emmanuel a respeito da nossa existência na Terra, já nos dá consolo e esperança. Mas eu prefiro adentrar no sentido de extrair o espírito da letra dessa extraordinária mensagem. Se não vejamos quando ele diz: a existência na Terra é um livro que estás escrevendo, quando ele fala que é um livro e que cada momento é uma página, dá para nós percebermos uma mensagem muito linda e embutida dentro dessa mesma frase. Quando estamos escrevendo um livro em termos de existência, dá para nós pensarmos que essas páginas escritas ficarão gravadas aonde? Se nós não pegamos caneta, se Emmanuel não está dizendo que é para todo dia escrever num caderno a nossa própria existência, ele apenas diz: a existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada momento grafas com tinta perene a história de sua passagem. Ou seja, vamos tirar o espírito da letra quando ele diz: a cada momento grafas com tinta perene a história de sua passagem. Tinta perene, tinta inapagável. E dá para a gente pensar, aprofundar, sistematizar esse pensamento do Emmanuel quando nos quer o raciocínio. Aonde é que fica gravada com tinta perene a nossa existência? E quando ele prossegue dizendo que a morte recolherá essas páginas e nos mostrará a nossa biografia da presente existência. E aonde é que ficará arquivado todas essas escritas que gravamos com tinta perene a nossa passagem, a nossa história? O homem, segundo o lado transpessoal, principalmente da doutrina espírita, ele é trino, ou seja, ele é composto de 3 elementos fundamentais. O espírito, um ser inteligente criado por Deus, que habita o universo. Só Deus cria espírito.
E todos têm o mesmo ponto de partida quando é projetado por Deus para existir, não tem sabedoria, não tem maldade, começa de um ponto para crescer e evoluir com destino à angelitude, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, a alcançar a plenitude um dia, através do livre-arbítrio, através das escolhas sensatas, que pode e deve desenvolver a todo dia, a todo instante, a cada existência. O corpo é o elemento perecível que o espírito precisa utilizar, como o bom aluno precisa ir à escola, assimilar os valores dos professores e dar testemunho numa arguição, num teste, numa prova para a verificação do aprendizado. Então, quando nós utilizamos um corpo através da reencarnação, esse exercício, ele é importante, porque do outro lado da vida, guardar todas as teorias que trocamos com os nossos benfeitores espirituais e ficar simplesmente no processo teórico, é muito cômodo. Então, a reencarnação, segunda pergunta, 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve a preocupação: qual é o objetivo da reencarnação do espírito? E a resposta foi categórica: o progresso, o melhoramento da criatura, trabalhando e obrando na obra do Criador. O progresso é o objetivo da reencarnação. Então, com isso, dá para nós começarmos a pensar, independente de ser espírita, iniciante da doutrina espírita ou simpatizante da doutrina espírita, que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, levando em consideração que, sendo trino, espírito, perispírito e corpo, na morte, automaticamente o corpo é destinado à terra, porque é elemento constituído de matéria. E o espírito ascende o plano espiritual com seu corpo perispiritual, que é a forma que o espírito utiliza para moldar o corpo. É por isso que às vezes a gente tem visões de espírito materializado ou coisa parecida, porque na realidade ainda os que partiram utilizam esse corpo bioplasmático ou modelo organizador biológico e associa a energia do plano material com o plano espiritual, como se fosse uma massa, e se apresenta automaticamente, como queira, para quem queira. Então é por isso que no sentido transpessoal, principalmente espírita, não tem como nós concebermos que a vida do ser humano começa no nascimento e termina no túmulo. Até porque, ainda quem seja materialista, tem que pensar na lógica de um ser humano nascer, crescer, desenvolver, fazer faculdade, ser PhD, ser cientista, um cabedal de conhecimento imenso, sabendo que daqui a pouco a morte é certa para todos, acabou, está tudo encerrado no túmulo. O que ninguém até hoje conseguiu ir no túmulo para analisar o cérebro de um sábio e dizer onde é que está, qual parte do cérebro que está arquivada a sua inteligência. Ninguém ousou até hoje comprovar isso. Então, independente de ser espiritista ou espiritualista ou coisa parecida, a lógica dos fatos vai confirmar que somos seres existenciais de muitas vidas. Haja visto que a capacidade de interação, de sabedoria de um para o outro vai variar, como se pode observar no mesmo círculo familiar, composto de 2, 3 ou mais filhos, dando os mesmos princípios educativos, e nenhum deles pensam iguais, tem os mesmos gostos, tem as mesmas tendências, o que prova que cada ser existencial é único, é singular.
é individual. Então essa introdução dá para a gente ter uma ideia de que, como Emmanuel falou, e na introdução do trabalho deixei bem claro, essa linha poética de que a existência na Terra é um livro que estamos escrevendo. Cada momento é uma página, cada instante grafamos com tinta perene a história de nossa passagem, e a morte será a recolhedora dessas páginas, que mostrará a nossa biografia. Emmanuel está querendo, em síntese com esse pensamento, de que estamos de passagem na face da Terra e assumindo cada dia uma responsabilidade grande de desenvolver um programa de amor durante cada existência, porque um dia, que é certo, como tantos outros dias, a gente deixar esse plano e nos apresentar no plano espiritual, que é a pátria de origem, para saber o que podemos desenvolver, o que isso nos dará tranquilidade ou perturbação pela maneira com que escrevemos o nosso livro em cada existência. E que entre nós o que mais preocupa a cada pessoa, até mesmo muitos de nós espíritas, ao já ouvir alguns dizerem assim: eu não tenho medo da morte. Às vezes eu me preocupo da maneira como vou chegar do outro lado, ou que tipo de morte, ou de que maneira eu vou morrer. É uma preocupação que nós respeitamos profundamente, mas que para a temática de hoje precisamos pensar e repensar. Preparo para a vida espiritual, quando fazer. Allan Kardec também, sabendo que muitas pessoas têm essas mesmas preocupações. Alguém vai me receber do outro lado? Como que eu vou chegar? A morte é dolorosa ou não é dolorosa? Como que é o chegar do outro lado? E na pergunta 155 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve coragem de formular a pergunta para tirar essas possíveis dúvidas, e a maneira como ele perguntou foi a seguinte: a alma nada leva consigo desse mundo? Pergunta do Livro dos Espíritos, de número 155. Vejamos a beleza da resposta dada a Allan Kardec nesse questionamento, que foi assim: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então, essa resposta dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se a alma nada leva consigo desse mundo, dando ênfase absoluto de que a nossa passagem na Terra não tem como, ela é transitória, porque a nossa origem é espiritual, e o que é da Terra ficará na Terra. E aqui os Espíritos nos diz que quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a Terra. Isso nos leva a refletir, impõe, entre aspas, uma condição de vivência, enquanto estamos com esse corpo de carne, de viver no mundo sem nos aprisionar ao mundo que é transitório. O planeta Terra é uma escola de formação de almas. Às vezes ouvimos pessoas falarem que planeta triste, que planeta difícil, só tem sofrimento. Não, vamos dizer então planeta no sentido de constituição. A característica do planeta Terra, a sua ordem evolutiva é baseada no ser humano que o habita. O mundo é espaço de convivência. Como em mundos mais avançados, nós vamos perceber um clima de solidariedade e amor entre as pessoas. E então o mundo que abriga tais espíritos ou tais pessoas também evoluiu.
Então essa resposta dada a Allan Kardec de número 155, a alma nada leva consigo deste mundo, e quando a resposta foi nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, ou seja, vai implicar na maneira como nós estamos vivendo no mundo, com mais uma oportunidade reencarnacionista de posse desse corpo, do teu corpo, dos nossos corpos. Uma coisa é certa: nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. E fica a pergunta: por que Deus inventou a tal da morte? Inventou a tal da morte e colocou no contexto de uma ordem natural, porque isso implica o nosso progresso. Imagine um índio, um ser primitivo, nascer das mãos de Deus, ser índio primitivo a existência inteira e não ter condições de morrer, renascer e aprimorar e ser um anjo, um arcanjo no futuro. É questão de pensamento, é questão de racionalidade, é questão de bom senso e desenvolver sentimento para entender as leis naturais do nosso arquiteto do universo. Então a reencarnação foi um processo psicopedagógico que o nosso Pai de infinito amor organizou como sendo um processo de crescimento e de autoaprimoramento para cada um de nós. Aí alguém pode pensar: mas Luiz Maurício, quantas reencarnações eu terei para ser um espírito bom e puro? Não tem resposta, elas serão proporcionais à valorização de cada existência. Se na questão 132, qual o objetivo da encarnação, já discutimos que é o progresso, o melhoramento da criatura, então quanto mais cada ser que habitar a dimensão física, sabendo que a dimensão real e verdadeira é espiritual, vai trabalhar o seu caráter, vai trabalhar as virtudes que Deus colocou dentro de nós. Isso foi comprovado quando Paulo dizia aos seus amigos: vós sois Deus e vós sois luzes, faça brilhar a vossa luz. Então o aproveitamento de cada existência baseado na ordem das leis morais vai acelerar automaticamente o nosso crescimento espiritual. Agora, uma coisa muito importante para a temática de hoje, preparo para a vida espiritual, quando fazer, é muito importante deduzirmos uma questão muito básica. Às vezes a gente é religioso, estou incluindo até mesmo os espíritas, porque acha muito bela a doutrina espírita, porque acha os conceitos extraordinários. E tantos outros que abraçaram e abraçam outras religiões também pensam dessa forma. Diz que crê em Deus, diz que acredita na vida espiritual, diz que acredita em alguma coisa além dessa vida. Hoje, pelo nível de consciência que já chegamos, essas respostas, com todo respeito a quem ainda pensa dessa forma, ainda são vazias. É preciso, quando nós temos tais conhecimentos e verdades eternas, ou entender que a vida espiritual é de ordem prioritária e que estamos de passagem, não podemos dizer que a gente crê porque leu no livro dos Espíritos. Não podemos dizer que creio e concordo porque fulano de tal que tem projeção no movimento espírita, ou seja, qual for a crença, disse que é. E que leu tantas obras que confirmam a mesma coisa. É relativo. Porque esse tipo de crença é uma crença que a gente acredita porque o outro disse e passou para nós. E para a gente acreditar,
E para a gente crer, e para a gente se assumir como a gente crê e acredita, vai pedir de cada um de nós exercício de sensibilidade para entender como as coisas transcorrem, como esse processo de credibilidade nós podemos somar através de pesquisa, interiorização, reflexão e amarrarmos uma coisa para nós. Eu creio, eu acredito na vida espiritual, que estamos de passagem por essas e essas condições que para nós são puramente verdadeiras. Se é verdadeiro, eu acredito. Se é verdadeiro, eu tenho fé. E quem acredita pela lógica do discernimento não muda, é constante. Por isso que Allan Kardec deixou bem claro que fé será aquela que vai encarar a razão face a face em toda a época da humanidade. Por que que essa ênfase é fundamental, queridos amigos? Que para a gente começar a fazer um trabalho de base durante a nossa existência, cuja pergunta foi: preparo para a vida espiritual, quando fazer? Quando fazer? Só quando tivermos plena consciência dessas verdades eternas. Do contrário, nós vamos tatear, do contrário, nós vamos falsear, com todo respeito. Isso podemos ver no dia a dia, entre os espíritas, entre os protestantes, entre os católicos, de todas as crenças. Quando a coisa vai muito bem, em termos gerais, a gente está inflamado, de fé robusta, mas quando somos convidados por uma doença, por uma enfermidade, por uma separação, por um desprezo, por um abatimento qualquer, por uma melancolia, depressão, transtorno de personalidade, crises e mais crises, é essa hora que nós vamos dar a resposta para nós mesmos, o quanto nós interiorizamos. Traz princípio para lidar com serenidade, com toda a diversidade que constitui objeto do nosso crescimento. Só vai pensar que tudo isso, ou todas as crises, é objeto de crescimento para aqueles que realmente passaram a entender, internalizou verdade, não porque disseram que estava escrito, verdade porque se concebeu por uma lógica de pesquisa de discernimento e estar sedimentada. Nada vai mudar essas verdades e o testemunho será automático. Então, quando existe o questionamento, quando fazer o preparo para a vida espiritual? Só iremos fazer quando ganharmos consciência e tivermos puras verdades absolutas, vivendo no ímã do nosso ser, porque isso, cada dia, cada instante, cada momento, cada situação que vir em nossa direção, teremos respostas altruístas, teremos comportamento ético, doutrinário, moral, sabendo, entendendo por que as coisas decorrem e acontecem dessa ou daquela maneira. Claro que pelo nosso nível moral, intelectual, espiritual, não pensemos em dar exemplo 100% diante dos testes e situações que haveremos de estar submetidos, mas pelo menos se nós abrimos um espaço para entender como acreditar nisso, uma profunda reflexão, entendendo como se faz com as nossas verdades, não que o outro disse para nós, provavelmente estaremos no exercício, no mínimo, da paciência e da resignação, entendendo que o Pai de amor, de infinita justiça, não vai nos castigar nem colocar situações em que sabe que o Filho amado não vai dar conta, por não ter condições de dar conta. Então esse preparo nós devemos fazer de uma vez que ganhamos consciência, a cada dia, a cada momento, porque a cada dia, a cada momento nós somos chamados a testemunhar. Todo dia nós somos chamados a testemunhar.
nosso tom de voz, o nosso olhar, o nosso sorriso, a resposta que damos aos outros para os nossos provocadores, a resposta que vamos dar a nós mesmos por perceber, botar pelo ladrão, através do nosso inconsciente, as nossas negatividades, e entender que tudo isso foi fruto dessa ou de outras existências, e que o inconsciente, quando joga à tona, está querendo dizer: olha, amigo, e ainda existe isso arquivado, e para você acender plano de luz tem necessidade de trabalhar esses valores deteriorados que outrora foi a maior fonte de prazer para você, e não se abater no processo da obsessão que campeia e assume uma proporção de 90% das insinuações espirituais querendo nos dominar ou tirarmos da trilha de amor e de redenção, provocando cada dia as nossas negatividades. Precisamos ter paciência com eles, com os nossos obsessores, porque são eles, através das tentativas de nos minar, de fazer a gente ficar triste para baixo, lembrando coisas velhas, que hoje já não temos mais tendência, não gostaríamos de estar vivendo, são eles que vai fazer com a provocação, nós temos uma reação no sentido contrário, para equilibrar o nosso interior e fazer com que eles vejam que hoje não somos mais aquele personagem déspota, que compartilhamos com ele de inúmeras negatividades, ou que muitas das vezes o levamos ao precipício, que agora, nesse instante, nessa existência, nós estamos firmes pela crença que temos na espiritualidade, na sequência da vida, exemplificar o máximo que pudermos, para que não só nós transformemos-nos, mas que eles se modifiquem por ver que hoje somos novas criaturas. É aquele velho pensamento: as palavras convencem, mas só o exemplo arrasta. Então, a cada dia nós podemos fazer esse preparo para a vida espiritual. É durante o dia, como disse Emmanuel na introdução desse tema, a existência na Terra é um livro que está escrevendo. Eu diria que cada um de nós, antes de dormirmos, o ideal seria, se temos consciência de que deixaremos esse plano e entraremos na vida espiritual, com base na morte, que vai mostrar a nossa biografia, como é a mensagem do Emmanuel, deveríamos, antes de dormirmos, fazer na planificação, uma revisão de atos de comportamento, desde quando nós acordamos, pois está tudo gravado, como ele disse no pensamento: a cada dia gravas com tinta perene a história de tua passagem. Então, quem crê e adquiriu consciência da espiritualidade maior e sabe que esse mundo é passageiro, todo dia deveria e tem o trabalho de fazer um autoexame para avaliar qual foi o meu comportamento no dia de hoje. E se perguntar: as minhas atitudes feriu a lei dos homens? Feriu o código das leis divinas? Pois com essa introspecção nós vamos ter recordações do que é preciso ser trabalhado, porque o que percebemos que vai de encontro à lei dos homens e à lei de Deus, mora, está latente dentro de nós, e enquanto não receber um processo de ressignificação, porque apagar é impossível, está no corpo perispiritual, então no dia seguinte vamos estar mais vigilantes em observar tais falhas cometidas no dia anterior e trabalhar para que um dia tenhamos assim a resposta positiva de que eu estou conseguindo domar as minhas más tendências. Imagine, companheiros,
antes de partirmos na espiritualidade, se durante a existência temos esse trabalho sistemático, todo dia, provavelmente teremos um fim de semana, um fim de mês, um ano, 2 anos, 30 anos, 60, 70 anos, e quando só há a nossa hora para regressar ao plano espiritual, ainda que venhamos imaginar que muita coisa deixamos de fazer, mas uma coisa muito importante vai nos dar alegria, prazer e satisfação quando chegarmos na vida espiritual e dizer para nós mesmos que não vivemos em vão. Na recordação do passado, de outras vidas, para essa última vida que fomos perseverantes e altruístas em combater as nossas inferioridades, será motivo de alegria muito grande nós pesarmos na balança da consciência e ver que muitas coisas, no comparativo dessa existência com a outra, nós melhoramos em muito. E é isso que nos dará liberdade, prazer e satisfação no mundo espiritual, que não é estático. O mundo espiritual é dinâmico. Cada um de nós, quando deixarmos o corpo, vamos alçar o voo para essa ou aquela colônia espiritual, atinente o nosso sentimento e o progresso desenvolvido. E do outro lado da vida continua o processo de crescimento. E do outro lado da vida continua o processo de fraternidade, de amor e de solidariedade. Então, cada existência, ela nos é facultada para elaborarmos o que está infestado no nosso arcabouço perispiritual, perispirítico, para que a luz do nosso Mestre Jesus, do Pai de amor, possa brilhar e nós, na convivência com os nossos irmãos, contagiá-los, não por palavras, mas por essência que vai sair dos nossos corações e contaminar aqueles que estarão perto de cada um de nós. Isso é tão importante, porque nós vamos destacar alguns personagens da história da humanidade que trabalharam sistematicamente, diariamente, constantemente, antes de partir, o efeito produzido desse trabalho. Antes de regressar à espiritualidade, o que fizeram? Por exemplo, quando nós temos no personagem de Tiradentes, na Revolução Francesa, historicamente temos notícia que quando ele estava simplesmente para ser enforcado, e que o Carrasco olhou para ele, quis se sensibilizar, ele até com um olhar amenizou, sabia da posição difícil do Carrasco e disse que podia cumprir o papel dele. Tem-se notícia de ordem espiritual, principalmente acredito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que no ato de colocar corda e quando deixar o seu corpo de pendurado, ele já estava sendo recebido no mundo espiritual pelo anjo Ismael e os espíritos abnegados. Não assistiu o esquartejamento de parte do seu corpo espalhado em Vila Rica. Isso porque foi um espírito altruísta, fez o processo revolucionário com amor, bem intencionado. Outro personagem que a gente destaca, que teve um preparo para a vida espiritual altruísta, foi a Joana d'Arc, que outrora, reencarnado como Judas, vendeu Jesus com uma bolsa de dinheiro e se enforcou por culpa em ver que Jesus não resistiu um jogo político, que ele imaginava estar do lado de Jesus, administrando Roma, pelo poder de cura, pelo poder e influência que tinha o Cristo. Posteriormente reencarna como Joana d'Arc e teve que dar testemunho da vida espiritual. Ouço vozes, e o bispo da época disse para ele: olha, é a última vez, já está
organizado tribunal para te absolver ou te condenar. Terás que negar que você ouve vozes e que esse tal de vida espiritual e que existe um agente espiritual que comanda você para as guerras. Tem que negar, ou então vai ser queimado. E ela então preferiu, por amor às determinações da vida espiritual, uma lembrança inconsciente da voz do Cristo, deixou ser consumida pela fogueira. Também, no momento em que acenderam a fogueira, ela se desprendeu do corpo, já estava no plano espiritual, não assistiu à queima total do seu corpo. Simplesmente por desenvolver uma consciência plena da vida espiritual e viveu em cima desses princípios do começo ao fim. E foi premiada pelo plano maior de não assistir todo esse processo. Mais perto de nós, o nosso benfeitor Francisco Cândido Xavier, o homem chamado amor, há uma divulgação de que antes dele desencarnar, junto aos seus admiradores, em dado momento ele disse para o grupo em sua casa: vocês podem continuar conversando em outras palavras, que eu vou tirar um sono e já volto. Esse sono, Chico foi embora para a espiritualidade, desencarnou. Então, companheiros, vejam como que em cada existência nós podemos trabalhar o processo de desligamento do nosso corpo espiritual, do corpo físico e das coisas materiais que nos ligam, através do ato de amor, através do ato de solidariedade e desprendimento dos bens terrenos. A vida nos mostra que o que era da vida física ficará na vida física. Foi a resposta que os benfeitores deram a Allan Kardec na questão 155. A alma nada leva consigo desse mundo? A resposta: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura? Aí volto à carga do Emmanuel, que foi objeto da nossa introdução. A existência na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada momento gravas com tinta perene a história de sua passagem. A morte será grande colecionadora dessas páginas e nos mostrará qual foi a nossa biografia nessa existência. E eu deixo uma reflexão para os nossos amigos, a todos que estão sintonizados nessa live. Já parou para avaliar o teu livro com a idade que se encontra? Com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Já fez uma reflexão. Desde quando adquiriu maioridade, o que já escreveu no teu livro da vida? Alguém pode dizer: Luiz Maurício, eu não tenho coragem de ver, não. Foram tantas coisas tristes, já fiz tantas atrocidades, já cometi tanta asneira, tanta besteira, já consumi droga, fui dependente de alcoolismo, me dediquei à vida de prostituição, vendi meu corpo, usei o sexo como sendo cardápio de comida, já acusei, já condenei, já fiz e aconteceu. Então, é hora, enquanto não soa a hora do seu desencarne, é importante pensarmos uma coisa para toda essa reflexão negativa, que às vezes, em querer rever o nosso livro existencial, pode sim cair dentro dessa situação e ficarmos para baixo, frustrados e com culpas para o resto da vida. E o remédio para essas situações é um só, e foi dito pelo Cordeiro de Deus: no portal do reino dos céus não estará escrito quem foste,
mas tão somente o que quereis ser. No portal do reino dos céus não estará escrito quem foste, mas tão somente o que quereis ser. Então a lei de Deus, a que o Mestre Jesus desenvolveu quando esteve conosco, é de amor, é de solidariedade, é de bondade, não é de condenação. Que adianta condenar o espírito que tem oportunidade de se refazer, se ele é imortal e tem as existências para corrigir-se? Foi isso que levou Jesus Cristo a indagar dos que queriam apedrejar a pecadora e diziam, com ênfase para pegar Jesus em contradição: mestre, essa mulher foi pega em adultério, pela lei de Moisés ela deve ser condenada, e tu que dizes? Jesus parou para serenar os corações agitados, silenciou para fazer calmaria no sentimento da turba enfurecida, psicólogo por excelência, e depois ergueu a cabeça e perguntou: quem dentre vós não tiver pecado pode tirar a primeira pedra. Como psicoterapeuta, Jesus fez um trabalho básico na sua época, 2000 e poucos anos, de profunda autorreflexão. Induziu a turma enfurecida a olhar para dentro de si, e eles descobriram tanta maldade, que faziam a mesma coisa ou pior, e com o peso da consciência foi saindo um de cada vez, e a pecadora olhou para ele e disse: mestre, eles se foram, e tu não vais me condenar? Jesus olhou para ela com ternura, sabendo que é um espírito eterno que pode recomeçar. Ele disse: não, eu também não vou te condenar. Vai, não peques mais, para que coisa mais grave não aconteça em tua vida. Então, queridos amigos, para a gente fechando o nosso estudo, nessa vibração de amor que eu passo e recebo de vocês, guardemos essa mensagem de Jesus para todas as vezes que errarmos, para todas as vezes que nos equivocarmos. Lembrar desse pensamento: no portal do reino dos céus não estará escrito quem foste, mas tão somente o que quereis ser. É a oportunidade de se refazer a cada instante, a cada momento, com base no espírito de perseverança, e acreditar que vitorioso é aquele que, mesmo tombado no chão, caminha de rastro, com a certeza que tem um objetivo maior a ser alcançado. Por isso, perseverança para domar os nossos impulsos 24 horas. Para que 24 horas a nossa biografia, através do livro sagrado, seja escrito coisas belas e trabalhadas coisas ruins, para que quando soar a nossa hora de regresso à vida espiritual, temos o prazer e a alegria de ser recebido pelo nosso Pai, pelo meu irmão, pelo meu tio, pelos amigos, por Jesus e por tantos benfeitores, dizer para nós: amigo, que beleza te receber na nossa pátria espiritual, parabéns pela vida que tiveste. Agora vamos juntos continuar o trabalho de amor, porque ainda temos muita coisa por desenvolver, e isso nos dará felicidade, prazer, e todos nós podemos desfrutar dessa oportunidade de fazer acender a luz dentro de nós e deixar saudade para os que ficaram. E finalizo com um pensamento de Emmanuel que diz assim: o mundo precisa ser melhor depois de ti, pois que tu viveste nele. Vou repetir: o mundo precisa ser melhor depois de ti, pois que tu viveste nele. Tirando o espírito da letra desse pensamento, Emmanuel quer passar só uma coisa para nós: que na nossa vivência deixamos marcas para que outros possam seguir e fazer melhor do que cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, e quem sabe um dia a gente consiga dizer para Jesus: obrigado, Senhor, pelo teu roteiro de amor, que queres tu que eu faça. Muita paz.